História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho. 13 de junho de 1231, morre, em Pádua, Santo António de Lisboa. Os avós maternos de Santo António, Dom Paio Soares Romeu, meu 28º e 29º avô, e Dona Sancha Henriques de Portocarraro, minha 25ª avó, 9 vezes minha avó, foram meus antepassados. Dona Sancha Henriques de Portocarraro foi tetravó de Dom Nuno Álvares Pereira, pelo seu primeiro casamento com Dom Rui Gonçalves Pereira, senhor da honra de Pereira. Santo António, seu nome Fernando Martins de Bolhão, nasceu em Lisboa, em 15 de agosto de 1190 ou 1195, e morreu em Pádua, Itália em 13 de junho de 1231. Era filho de Martim de Bolhão e de Dona Maria Teresa Távera, neto paterno de Vicente Martins de Bolhão e neto materno de Dom Paio Soares Romeu, meu 28º e 29º avô, e de Dona Sancha Henriques de Portocarraro, minha 25ª avó, 9 vezes minha avó. Notas biográficas de Santo António. Frade franciscano. Doutor da Igreja. Professou aos 20 anos de idade nos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, em São Vicente de Fora. 2 anos depois, mudou-se para o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, onde foi ordenado sacerdote. Em 1220, tornou-se frade franciscano no ermitério de Santo Antão dos Olivais, em Coimbra, e pouco depois, foi a Marrocos em missão apostólica. Doente, viu-se obrigado a regressar a Portugal, mas uma tempestade levou o barco que o transportava a portar na Sicília. Convocado por São Francisco, pregou em França, Montpellier e Toulouse, e em Itália, Bolonha. Nomeado provincial no norte de Itália, em 1227, continuou como pregador e professor de teologia em Pádua, onde morreu vítima de doença súbita. Foi canonizado a 31 de maio de 1232. Proclamado doutor da Igreja em 6 de janeiro de 1946, pelo Papa Pio XII. Cronologia de Santo António. Em 1221, Santo António de Lisboa assiste ao capítulo geral reunido, na cidade de Assis, por São Francisco. Em 1231, canonização de Santo António de Lisboa pelo Papa Gregório IX. 31 de maio de 1232, Santo António de Lisboa é canonizado. Grande enciclopédia portuguesa e brasileira. Santo António foi um doutor da Igreja que viveu na viragem dos séculos XII e XIII. Inicialmente, pertenceu à Ordem dos Cónegos Regulares da Santa Cruz, que seguiam a regra de Santo Agostinho, no convento de São Vicente de Fora, em Lisboa, indo posteriormente para o convento de Santa Cruz, em Coimbra, onde aprofundou os seus estudos religiosos através da leitura da Bíblia e da literatura patrística, científica e clássica. Tornou-se franciscano em 1220 e viajou muito, vivendo inicialmente em Portugal, depois na Itália e em França, retornando posteriormente à Itália, onde encerrou sua carreira. No ano de 1221 fez parte do capítulo geral da Ordem em Assis. De facto, São Francisco, o fundador, convocou, assim como a todos os outros frades da Ordem. Posteriormente, quando a sua eloquência e cultura teológica se tornaram conhecidas, foi nomeado mestre em teologia em Bolonha, tendo, a seguir, pregado contra os albigenses e valdenses em diversas cidades do norte da Itália e no sul França. Finalmente, foi para Pádua, onde morreu no dia 13 de junho de 1231. A sua fama de santidade levou a ser canonizado pela Igreja Católica pouco depois de falecer, distinguindo-se como teólogo, místico, asceta e sobretudo como notável orador e grande taumaturgo. Santo António é também tido como um dos intelectuais mais notáveis de Portugal do período pré-universitário. Tinha grande cultura, documentada pela coletânea de sermões escritos que deixou, onde fica evidente que estava familiarizado tanto com a literatura religiosa como com diversos aspectos das ciências profanas, referenciando-se em autoridades clássicas como Plínio, o Velho, Cícero, Sêneca, Boécio, Galeno e Aristóteles, entre muitas outras. O seu grande saber tornou uma das mais respeitadas figuras da Igreja Católica do seu tempo. Lecionou em universidades italianas e francesas e foi o primeiro doutor da Igreja, franciscano. São Boaventura disse que ele possuía a ciência dos anjos. Hoje é visto como um dos grandes santos do catolicismo, recebendo larga veneração e sendo o centro de rico folclore. Santo António é o padroeiro da cidade de Lisboa, São Vicente é o padroeiro do Patriarcado de Lisboa, sendo também o padroeiro secundário de Portugal. É igualmente padroeiro da cidade italiana de Pádua. Primeiros anos. Santo António nasceu em Lisboa em data incerta, numa casa, assim se pensa, próxima da Sé, às portas da cidade, no local onde posteriormente se ergueu a igreja que lhe foi dedicada. A tradição indica 15 de agosto de 1195, mas não há documento fidedigno que confirme esta data. Também foi proposto o ano de 1191, mas, segundo um seu biógrafo, o padre Fernando Lopes, as contradições na sua cronologia só se resolveriam se ele tivesse nascido por volta de 1188. Tampouco se sabe com certeza quem foram seus pais. Nenhuma das biografias primitivas os citam, e somente no século XIV, a partir de tradições orais,
é que se começou a atribuir ao pai o nome de Martim, o Martim de Bulhões, e à mãe, o de Dona Maria Teresa Taveira. Que seu pai se chamasse Martim ou Martim, parece ser verdade, pois o obituário de São Vicente de Fora recorda o falecimento de uma irmã do taumaturgo que era freira e que atendia pelo nome de Maria, filha de Martim. De qualquer forma, esses nomes fixaram-se na memória popular e com a crescente fama do santo, não custou a biógrafos tardios atribuírem também aos seus pais uma dignidade superior. Do pai foi dito descender do celebrado Godofredo de Bulhão, comandante da Primeira Cruzada, e da mãe, que descendia de Fruela I, rei de Astúrias. A forma de seu nome de batismo é igualmente obscura, pode ter sido Fernando Martins ou Fernando de Bulhões, ou Bulhão. Fez os primeiros estudos na igreja de Santa Maria Maior, hoje sede de Lisboa, sob a direção dos cônegos da Ordem dos Regrantes de Santo Agostinho. Como era a prática da Ordem, deve ter recebido instrução nas artes liberais do Trivium e do Quadrivium, o que certamente plasmou seu caráter intelectual. Ingressando ainda um adolescente como novice da mesma Ordem, no mosteiro de São Vicente de Fora, iniciou os estudos para sua formação religiosa. A Biblioteca de São Vicente de Fora era afamada pela sua rica coleção de manuscritos sobre as ciências naturais, em especial a medicina, o que pode explicar as constantes referências científicas nos seus sermões. Poucos anos depois pediu permissão para ser transferido para o mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, a fim de aperfeiçoar sua formação e evitar distrações profanas, já que era constantemente visitado por amigos e parentes. Coimbra era na época o centro intelectual de Portugal, e ali deve ter-se envolvido profundamente no estudo da Bíblia e nos textos dos padres da Igreja. Nesta época entrou em contacto com os primeiros missionários franciscanos que tinham chegado a Portugal em 1217 e que estavam a caminho de Marrocos para evangelizar os mouros. A sua pregação do Evangelho no espírito de simplicidade, idealismo e fraternidade franciscana e a sua determinação missionária devem ter tocado o sentimento de Fernando. Entretanto, uma impressão ainda mais forte ocorreu quando os corpos desses frades, mortos na sua missão, voltaram a Coimbra, onde foram honrados como mártires. Autorizado a juntar-se a outros franciscanos que tinham um ermitério nos Olivais, sob a invocação de Santo António do Deserto, mudou seu nome para António e iniciou a sua própria missão em busca do martírio. Cronologia, genial. 1 de junho de 1221, Santo António de Lisboa assiste ao capítulo geral reunido, na cidade de Assis, por São Francisco. Em 1231, canonização de Santo António de Lisboa pelo Papa Gregório IX. 31 de maio de 1232, Santo António de Lisboa é canonizado.